Boa tarde, sejam bem-vindos. O Diário Santo Tirso transmite um programa especial sobre a crise na educação. E passo já à apresentação dos meus convidados. Temos a Severina Fontes, diretora do agrupamento de escolas Dom Afonso Henriques. Temos o José Antunes, que é professor na Escola Profissional Agrícola Conde São Bento. O José Carlos Ferreira, que é professor na Escola Básica e Secundária Dom Dinis. E a Ângela Coelho, que é professora na Escola Secundária Tomás Pelaio. Desde já agradeço a todos a presença. A dificuldade na progressão da carreira dos professores, os salários baixos e a instabilidade profissional, aliados à falta de autoridade e de motivação, culminam no cenário que agora temos. Por isso que fizemos esta espécie de tertúlia, também para mostrar um bocadinho a posição dos professores e explicar também a quem possa ainda não estar a par de o que é que se passa realmente na carreira dos professores. Sem mais demoras, começo já pelo professor José Carlos, para quem possa estar alheado então de todo este assunto, o que se passa afinal. Eu tenho acompanhado de perto todo este processo, já estive com os professores Santo Tirso, mas explico em poucos minutos, se for possível, tendo em conta que são muitas as reivindicações, o que é que se passa? Bem, os professores são, ao longo destes últimos anos ou décadas, têm passado por momentos de injustiças, não só em termos remuneratórios, como em termos de autoridade, excesso de trabalho, e é isso que nos faz lutar. Estamos à espera de uma revisão do Estatuto da Carreira Docente há mais de 10 anos e nada é feito. E aquilo que se passa neste momento, nestas injustiças, são, para resumir muito facilmente as nossas reivindicações, é o nosso tempo de serviço, que nos foi retirado há uns anos atrás e que nos foi dado uma parte, e neste momento faltam 6 anos, 6 meses e 23 dias. E a outra grande injustiça é as cotas de progressão para o 5º e 7º escalão. Para resumir este último ponto, digamos que aquilo que eu costumo dizer aos pais dos meus alunos é dizer que numa turma de 30 alunos eu só posso dar 2 5 e só posso dar 8 muito bons ou 8 4. Nem que os outros também mereçam. Se os outros merecerem, não vão ter 3. E é isso que acontece com os professores. Não interessa se eles são bons, se eles não são bons, interessa sim se o Estado, ou neste caso o Ministério, tem capacidade para os acomodar no 5º escalão ou no 7º escalão. São das maiores injustiças que os professores têm sentido na pele. Muitos deles. E é essas questões, já para não falar da falta de autoridade, o excesso de trabalho, muita burocracia que nós temos nas escolas e que, pronto, quem não luta não consegue, nós lutando pode ser que consigamos. E é isso que estamos a fazer. Professora Severina, além de diretora de um agrupamento, é também professora. O que é o Estatuto de Carreira Docente, afinal? O que os professores estão a reclamar é a reposição do tempo integral de serviços dos professores? Não só, como disse ali o professor José Carlos e bem, não é só a reivindicação do tempo de serviço, da contagem do tempo de serviço integral, da altura de congelamento, mas sobretudo, e como disse, o acesso às vagas do 5º e 7º escalão, que tem sido um atropelo na progressão para muitos professores, apesar da progressão ser lenta, apesar de serem imensos anos até chegarmos ao topo da carreira, ainda tem a questão, não é, do estrangulamento para o 5º e para o 7º escalão, em que mesmo que todos, ou uma grande parte seja muito bom e excelente, não é, nem todos o conseguem fazer. Para além disso, ainda há os atropelos da ultrapassagem de 4 anos de tempo de serviço dos professores que vincularam após 2011, relativamente aos que vincularam antes, porque por alteração do Estatuto da Carreira Docente, não é, a carreira docente encurtou em 4 anos para os que vincularam após 2011, tempo esse que não foi restituído aos que já estavam. Por isso, aqueles que já estavam digamos, têm sofrido na pele vários atropelos ao longo dos tempos. A nível dos concursos, igualmente,
com as normas travões que se têm verificado na vinculação dos professores, acaba por ser uma mera sorte, os professores terem contratados, conseguirem estar 3 anos na mesma escola com o horário completo, mas outro mais graduado pode estar numa situação em que não conseguiu completar o 3º ano, porque os alunos diminuíram, porque diminuíram as turmas, e já não conseguiu a sua 3ª renovação nesse ano e já não consegue ser absorvido pela norma travão. Por isso têm sido vários atropelos ao longo destes anos, daí a insatisfação dos professores e das escolas, porque as escolas também só estão bem se os seus professores estiverem satisfeitos, se estiverem motivados, não é? Aí conseguem enfrentar todos os desafios. Todo o trabalho que lhes aparece no dia a dia, professores motivados estão preparadíssimos para isso, para enfrentar os problemas dos seus alunos, as questões que se põem na aprendizagem, porque cada dia é um desafio, cada geração nova que entra na escola, nós temos de estar preparados para trabalhar de forma diferente, porque vem com objetivos diferentes, com vivências diferentes, mas para isso é preciso nós termos realmente trabalhadores motivados e neste momento estão cansados. Continuam o seu trabalho, de facto, mas já no seu limite. E é este sentir que nós vemos nas escolas, dos professores, por um lado, a grande maioria ama a sua carreira e nunca dizem que não aos alunos. Os alunos estão sempre em primeiro lugar, mas depois nunca sentem este reconhecimento por parte da tutela. E acabam também por estar prejudicados os professores que já estão há mais anos com aqueles que entram agora, se calhar. Os que entram de novo também têm tido uma carreira não fácil. Primeiro porque andam com a casa às costas. Primeiro que consigam vincular, não é? São anos e anos e anos. E nós vemos hoje em dia professores a vincular que já não são os professores de 20 anos. São os professores de 40, que já têm família, que já têm filhos, não é? É diferente quando nós temos 22 ou 23, estamos a começar a nossa vida, não é? Podemos fazer a vida em Santo Tirso, em Guimarães ou em Aveiro, é uma questão de iniciarmos um percurso de vida. Aos 40 já ninguém está a iniciar um percurso de vida, não é? Tem que andar com a casa, com a família às costas, às costas, ou seja, tiveram aqui, foram tendo serviço ao longo do tempo, mas o facto é que ainda não vincularam, por isso não é bom para ninguém, nem para aqueles que já estão perto da reforma, não é? Nem aqueles que estão a iniciar, nem os que estão no meio. Tem havido sempre atropelos, por isso que as razões de todos não são as mesmas, mas houve sempre atropelos ao longo de muitos anos e principalmente nos 10, 12 anos para trás é que tem-se acentuado essas grandes dificuldades. Foram decretados pelo Governo serviços mínimos obrigatórios. Na prática, como é que isso funciona? Bom, os serviços mínimos que foram decretados têm, nas turmas de pré-escolar e primeiro ciclo, temos de garantir que pelo menos as primeiras 3 horas do dia sejam assegurados com atividades letivas, não é? Pode ser o professor titular, ou no caso do primeiro ciclo também tem o inglês, tem de ter as 3 horas letivas asseguradas. Nos outros ciclos de ensino, tem de ter 3 aulas naquele dia. E ao longo da semana ir sendo distribuídas mais ou menos de forma equitativa por todas as disciplinas. Claro que em alguns grupos de recrutamento é para dizer que os serviços mínimos são os serviços máximos. Ora, um professor de TIC tem 1 hora por semana, se temos de distribuir a TIC em todas as turmas, ora, o professor de TIC tem o horário completo em serviços mínimos. E quando falamos no professor de TIC, o professor de religião e moral, os professores que dão cidadania, se tiver muitas turmas com cidadania, etc, etc. Acabam por ser serviços pouco mínimos. Ou seja, lá está, o que torna a ser decretado continua a ser também um atropelo aos direitos dos professores, neste caso. Torna-se difícil os professores neste momento conseguirem fazer greve com os serviços mínimos decretados. Pois. Vamos alargar agora a conversa ao professor José Antunes. Temos hoje aqui um painel ilustre e que já trabalha há muitos anos. O cansaço é certamente mais do que muito. Aliando a vida pessoal à profissional, a falta de aumento dos salários, a questão da colocação, como é que isto funciona e como querem que funcione? Cumprimentar os membros do painel, agradecer o convite e antes de responder à sua pergunta eu queria centrar-nos naquilo que é essencial. O problema da educação
a forma como o país e o Estado olham para o problema da educação define aquilo que nós vamos querer ser em termos de futuro. Muitas vezes é dito que um país que não se preocupa com a educação não terá futuro. E o que é certo é que nós estamos a passar por uma fase, hoje, crítica, mas isto tem origens lá mais atrás. Foi no mandato de 2005 a 2009, com a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que foi iniciado um processo de achincalhamento dos professores, do papel dos professores, tentando puxar para o lado do governo a opinião pública, os pais, tentando rotular os professores como sendo os maus da fita sobre vários ângulos, de vários pontos de vista. E isso, naturalmente, que motivou, na altura, em 2008, 2 greves tremendas, mais de 100 mil participantes, quer em março, quer em novembro de 2008. E os professores, desde aí, que mostraram que não podiam ser tratados desta forma, e a forma como o país, o Estado, o Governo, olha para a educação, vai levar-nos a um descalabro. Nós estamos a caminhar para o descalabro, porque trataram tão mal este papel e o papel dos professores, quer em termos de carreira profissional, quer em termos do seu desempenho nas suas funções pedagógicas, a forma como a desautorização, a indisciplina, a forma como se criou condições para que, sendo os professores dos maus da fita, podemos fazer contra eles tudo e não acontecer nada aos atores que fazem esses ataques, levou a uma situação que muito dificilmente nós teremos futuro. Nós estamos muito próximos de bater no fundo, porque todas as condições que foram criadas, de dificuldades de progressão de carreira, de dificuldades do desempenho da sua profissão, o tempo de saturação, de stress, de insatisfação, de cansaço natural que uma profissão destas tem, ser, por exemplo, no caso da idade da reforma, levar até ao limite, como qualquer outra profissão, não tem mais condições. É levar os professores até aos 66 anos e 4 ou 6 meses como tempo de reforma, é esticar uma corda, quando aquilo que seria recomendável era, com algum tempo antes, proceder-se à renovação natural. As pessoas aos 55, aos 60 anos, que é uma carreira de desgaste rápido. E é nas condições em que o professor desempenha a sua função hoje, ainda coloca muito mais pressão, muito mais desgaste, e depois vem burnout, vem stress, vem baixas prolongadas, vem acompanhamentos psiquiátricos. Temos montes de colegas que já não conseguem ter uma vida normal. E o que é que vai acontecer? Se eu não estou motivado, se eu não tenho condições de saúde, se eu não estou a desempenhar o meu papel como deve ser, os alunos para quem nós trabalhamos, para quem nós estamos comprometidos para a sua formação, vão sofrer. Vão sofrer. E um país que não tem esta capacidade de perceber que o papel dos professores tem que voltar a ser dignificado. E não é só o problema do dinheiro, embora naturalmente nós sabemos que também o dinheiro faz falta. E, portanto, se faz falta, também é preciso ter alguns incentivos para que as pessoas possam aderir. Nós estamos num cenário de saída ou de abandono de 3 a 4 ou 5 mil professores por ano e que não há possibilidade das escolas formarem novos para que até o processo da substituição natural aconteça. Agora já estão a facilitar, qualquer dia, vou ir para professores, não há de primeira classe, não há de segunda, não há de terceira, isto qualquer dia vai-se buscar como era de antes. Eu recordo-me, quando eu comecei a estudar na universidade, tinha colegas no primeiro ano que iam já dar aulas no ensino nas escolas na zona do Porto. Quer dizer, vai ser necessário recrutar a correr e à pressa, porque não está preparado para este processo quase de mudança geracional. Acho que é lamentável aquilo que os governantes, a forma como eles veem para aquilo que é o sustento de um país. Um país que não tenha formação será com certeza um país menos qualificado. Um país onde aquilo que se pretende que haja condições para depois
desenvolvimento económico, para que quem anda na escola hoje não vão ser todos professores, mas vou de certeza que vão querer ter uma profissão, seja qual seja. Pois, e se calhar com isto tudo é que não querem mesmo ser professores, o que também é mau. não é? Essa é aquilo que está a acontecer, é que hoje ninguém quer ser professor e é verdade. Um professor hoje, novo, de início de carreira, quase que está condenado, olha, a não poder ter família, a não poder ter filhos. E vão dizer, e os outros? Provavelmente também haverá casos de algumas situações, noutras profissões também maus, ou mal. Mas aquilo que impõe a um professor, no início de carreira, o ter que andar de casa às costas, como é que é possível? Como é que é possível? Eu tenho colegas na escola que há 20 anos que estão contratadas e que desses 20, os primeiros 6 ou 7 ou 8 tinham um horário completo. E como é que não foi possível entrarem no quadro? Há um desespero. E depois, associado a isso, vêm as condições da lecionação. A indisciplina que hoje acontece numa sala de aula é qualquer coisa de violento. Eu, por vezes, digo a alguns colegas, e eu também digo aos alunos, há coisas que nós, aos nossos filhos, em casa, não podemos aceitar. E como é que numa sala de aula, só porque é sala de aula, os alunos já têm direito a tudo. E aquilo que eu, enquanto pai, entendo que não está correto, e nem, o bom pai não é aquele que faz todas as vontades do filho. Como é que uma coisa que nós, aos nossos filhos, não aceitamos, entre aspas, na sala de aula somos obrigados a engolir? Há uma sensação muito perniciosa e isto naturalmente causa desconforto. Os mais velhos, com um bocado de calo, até rodeiam as situações e não são tão vítimas, mas tenho colegas novos que deprimem, que têm que meter atestado, porque o desrespeito e a agressividade dos alunos perante o professor hoje é de tal maneira quase em pré-confronto físico. E isto, a escola, o governo, sabe disto. Mas ainda colhendo, como diz o povo, quem semeia ventos colhe tempestades, esse processo iniciado pela Maria de Lourdes Rodrigues está a dar frutos. O professor é o mal da fita, o professor não vale nada, o professor não sei o quê, e cria-se aqui um conflito tremendo. E um professor que não está motivado nunca pode dar rendimento da sua função pedagógica. E, portanto, nós estamos todos a perder. O professor perde porque há situações quase que vai para a escola e já vai a contragosto porque vai ter aquela turma que tem lá aqueles alunos mais complicados, menos colaborantes, mais agressivos, e o próprio professor já entra na sala de aula quase para um castigo. Como é que se quer depois ter resultados? É uma pena. Pois, ou seja, É uma pena. é tudo mau, não é? Infelizmente. Temos também a questão da muita burocracia existente na carreira dos professores. Não é um tema que apareceu agora, já é algo falado há muitos anos pelos professores. Muitos dizem até que são mais administrativos que professores. Professora Ângela, para quem possa não saber, o que tem a fazer no dia-a-dia, todas as semanas, todos os meses? Muita coisa. No meu caso, que neste momento eu só estou a dar aulas no ensino profissional, o ensino profissional é aterrador em termos administrativos. Nós temos uma quantidade de papéis para preencher que é desde a avaliação do formador, a avaliação da formação, a apresentação, listagem de documentação entregue aos alunos, requisições para tudo e mais alguma coisa. Um dossiê de direção de turma de um ensino profissional que não dê problemas, ainda encontro o que o colega estava a dizer, é uma capa A4 que já não fecha quando chega. E para além da direção de turma, ainda temos a situação da direção do curso, que é outra papelada que nunca mais... Portanto, nós perdemos... Eu às vezes paro, nessa altura que nós estamos a reivindicar isto aqui, o antes e o depois, o como é hoje e como era quando eu comecei. Em 1900 e carqueja, para nós, em 1990, a pouca burocracia que eu tinha era na altura das avaliações dos conselhos de turma, quer como diretora de turma, quer o diretor de turma justificava as faltas, recebia os papéis, justificava, e tínhamos na altura dos conselhos de turma a preparação da avaliação, a ata e pouco mais. Hoje, para
para um conselho de turma, um diretor de turma, seja do profissional, seja do regular, tem uma montanha de papéis para preencher, depois são inquéritos para tudo e mais alguma coisa, são avaliações desde as aprendizagens, dos apoios, e depois tudo o que as pessoas não veem, partem do princípio que o professor só dá aulas, e deveria, não é? É por isso que nós somos formados para dar aulas, mas depois há tudo o que existe na escola que tem que funcionar. Por exemplo, os horários, quem é que os faz? Os professores. Quem é que organiza na escola a parte dos apoios aos alunos, por causa dos 54, das medidas seletivas universais, são os professores. Portanto, é-nos retirado tempo de aula e é-nos atribuído uma função que é administrativa. E há muita coisa que deveria ser feita até pelos próprios serviços administrativos e não por nós, porque nós deveríamos estar na sala de aula e não a tratar de papéis. Eu dei agora um bocado o exemplo do livro do ponto, por exemplo. O livro do ponto, quando eu comecei a trabalhar, era um livro do ponto em papel. Eu chegava à sala de aula, abria o livro do ponto, fazia a chamada, escrevia o sumário, ditava o sumário aos miúdos. 2 minutos. Portanto, 2 minutos ao fim de uma semana eu gastaria 20 minutos da minha semana para fazer o sumário. Hoje não. Hoje chego à sala e supostamente tenho que abrir um programa que funciona mal. Portanto, enrolo. Portanto, eu já desisti. Eu faço o sumário na mesma, no quadro. E depois eu tenho que retirar da minha componente não letiva, que devia ser para preparar aulas, para fazer os sumários, uma vez por semana. Eu, em média, para fazer os sumários da semana anterior, que eu fiz em rascunho, portanto, passá-los a efetivos, lançar asfaltos e preparar os sumários da semana seguinte, eu demoro uma média, se o programa funcionar bem, 2 horas, 2 horas e meia. Em média. Isso e mais toda a catrapada de papéis. O que nos vai dando alento ainda, pelo menos a mim e acho que a maioria dos colegas, é que nós estamos a trabalhar porque gostamos de ser professores e porque queremos ser professores e quando entramos na sala de aula, portanto, é aquele mundo que está ali e a gente esquece um bocadinho de tudo o que está para trás. Porque quando começamos a pesar, não é? Se calhar eu tinha muito menos trabalho administrativo no início da carreira, eu tinha muito mais tempo para preparar aulas e tinha muito mais... sentia-me melhor. Mas até é curioso que supostamente a parte digital vinha a melhorar. Não, é ao contrário. E agora, Esqueça. O pessoal quer voltar ao papel novamente. Quem inventou os computadores, os programas, não fez favor nenhum a ninguém. Porque é cada vez mais coisa. Porque é só abrir um formulário, é só mais um formulário, é só pôr mais umas coisinhas. Mas aquele formulário que eu vou ter que preencher implica todo um trabalho para encontrar as respostas para preencher o formulário. E é assim, por alto, por semana, para trabalho administrativo, vou uma média da minha componente não letiva à volta de 4 horitas, à vontade. Sabendo que eu só tenho, quanto é que é, Sabrina, ajuda-me? Na não letiva, 10. E todas aquelas funções administrativas que passaram para o professor que eram da secretaria. Dos funcionários administrativos. Matrículas, por exemplo. Quem faz agora? O professor, o diretor de turma. O chefe de dentista. Exatamente, nós não temos isso, já estamos... Mas há muita coisa... Todos aqueles documentos duplicados que a gente tem que fazer... Duplicado, triplicado, quadriplicado. Depois aqueles documentos também que a gente... o PT, o projeto de turma... Projeto de cidadania... São quase repetidas de ano a ano. Sim. E eu vou dizer, alguém tem que ler, mas custa-me se alguém lê, porque aquilo é muito... Mas é que aquilo dá muito trabalho. Aquilo dá mesmo muito trabalho a fazer e tem que ser feito. Somos obrigados a fazê-lo. Se aquilo tem alguma produtividade, não. Acho que não tem, mas temos que o fazer. Uma série deles, os prazos, os papos... Houve um colega na televisão que fez uma listagem, que é o Ricardo Silva, fez uma listagem de siglas. Debitou siglas, e aquelas siglas é tudo trabalho administrativo. São os PITs, são os RTPs, são os PEIs, são os PCTs. É assim, nós perdemos muito tempo à volta dos
papéis. Em vez de se focarem nos Em vez de nos alunos focarmos e na naquilo preparação das aulas, Novas exatamente. estratégias de ensino, Sim, porque nós temos novas tempo. matérias, novos estudos, Ou seja, estarmos atualizados nas matérias, Sim, tudo se isso calhar acabam passa também para lá. por ter que levar também trabalho para casa, não é? Porque se fazem o trabalho administrativo durante as horas que se calhar tinham que Depois preparar preparar as aulas, aulas, acabam porque fica. passar a noite a preparar as aulas para o dia seguinte. Nós temos muitos colegas E que é agora sábados e imaginem domingos. um professor que trabalha a 100 km de casa, o tempo que tem. Não tem, Pois. não tem. Estive em vários protestos dos professores aqui em Santo Tirso, falei com o professor José Carlos várias vezes, estivemos em frente à Escola Dom Dinis, nas ruas de Santo Tirso, em frente à Câmara Municipal de Santo Tirso. Qual é o feedback que teve por parte das entidades decisoras, se é que teve alguma? Tivemos. Acho que a opinião pública está do lado dos professores. Embora muita gente não perceba em si quais são as nossas reivindicações. Cada profissão tem a sua especificidade e a nossa carreira tem temas próprios que as pessoas não estão dentro e é difícil perceber. Mas depois, por exemplo, nós tivemos na última manifestação que houve aqui em Santo Tirso, nós fomos recebidos pelo Presidente de Câmara e pela Vereadora da Educação, tivemos uma conversa muito aberta, sincera. É evidente que eles não podem fazer nada por nós, mas têm a capacidade de influenciar alguma decisão por parte do Governo, e foi aquilo que nós fomos pedir. Fomos explicar as nossas reivindicações e fomos pedir que fizesse chegar as nossas reivindicações ao Ministério da Educação para ver se havia alguma abertura por parte do Ministério. É evidente que isto vale o que vale, mas o Presidente da Câmara prometeu que iria falar com quem de direito para mostrar que nós fomos lá para reivindicar as nossas posições. É evidente que isto foi o Presidente de Câmara, estivemos com a população em geral, com os pais, com a Associação de Pais, que compreende perfeitamente a luta dos professores. Só que às vezes é uma luta muito ingrata. As greves custam muito. Eu penso que não é com as greves que nós conseguimos lá ir, mas também ajudam. Nós não queremos prejudicar os alunos, estamos a fazer isto pelos alunos. As nossas manifestações em Lisboa custam muito. Temos de ir de autocarro para Lisboa, saímos daqui às 6 da manhã, chegamos aqui à 1, 2 da manhã. Também custa, ao fim de semana. Tudo isto nos custa, mas estamos a fazer isto, e eu espero que os pais compreendam isto, estamos a fazer isto pelos alunos e pela escola pública. Não estamos a fazer isto só por nós. Claro. Se nós conseguirmos aquilo que estamos a pedir, aquilo que estamos a reivindicar, a escola será mais rica. Como disse, mais matérias para a gente estudar, mais estratégias para a gente pôr em prática na escola. Queremos estar virados para as aulas, para a matéria de ensino e não para as burocracias. Claro, e também garantem o futuro, não é? Porque Como é evidente. se do futuro ninguém quiser ir para o professor, não Vai é? ser muito mal. O que é que acontece? Vou agora fazer uma pergunta que é algo que tem sido dito para algumas pessoas e que choca. Professora Severina, é verdade que o Governo está a colocar pessoas a dar aulas que não são professores, ou isso é uma falsidade? Não, isso acontece a nível de contratação de escola. Nós, para contratação de escola, podem candidatar-se professores que tenham habilitação profissional, ou seja, que são aqueles que são professores, na sua essência de carreira, mas também podem candidatar-se pessoas que têm, sei lá, uma licenciatura em informática, ou uma licenciatura em inglês ou outras línguas, mas que não são professores, não é? E que serão enquadrados no sistema se na lista graduada não tiverem à frente ninguém com qualificação profissional. Por enquanto, é só nestes moldes. Agora, de facto, com a falta de professores que há, não é? Com a falta de professores que há, daqui para a frente não sei o que é que vai acontecer, não é? Nós sabemos que há poucos alunos, não é, no ensino superior nas áreas da educação. A carreira não está atrativa. Nós, se perguntarmos aos alunos do 12º, olha, queres entrar para um curso de educação? Eles vão dizer que não querem. Com estes exemplos também, porque, de facto, a carreira deixou de ser atrativa há muito tempo. É uma profissão nobre, é uma profissão que devia arrastar os melhores, que aquilo que nós vemos em alguns países, principalmente no norte da Europa, em que nesta profissão estão os melhores, porque de facto é uma carreira exigente.
É uma carreira, como eu disse há bocadinho, que exige muito de cada um. Exige uma preparação científica adequada, exige uma inteligência emocional apurada, porque é preciso termos resiliência no dia a dia para trabalharmos com jovens, não é? São idades difíceis, com muita energia, uns mais fáceis, outros menos fáceis, mas é preciso que o professor tenha uma preparação pedagógica, uma preparação científica, não é? E para isso tem que estar cá os melhores. Por isso, se a carreira não é atrativa, ou deixou de ser atrativa, a escola não consegue dar resposta a uma sociedade. Por isso, só consegue dar resposta a essa sociedade se na escola nós conseguirmos ter, quer a nível de professores, quer a nível de psicólogos, quer a nível de terapeuta, os profissionais de melhor qualidade. Mas para isso é preciso de facto que a carreira seja promissora, também em termos remuneratórios, não é? Mas também em termos de dignidade de profissão. E reconhecimento. E de reconhecimento, não é? Quando se vai perguntar, e nas estatísticas nós vemos isto, os profissionais em que os portugueses mais confiam, as pessoas estão sempre lá no topo. E não é por acaso, por isso eu acho que os pais continuam a confiar na escola e continuam a confiar nos professores. Não é? Aliás, os filhos estão na escola, mais tempo na escola do que em casa. Não é? Passam até aos 18 anos, a maioria do seu tempo é dentro da escola. Por isso os pais têm mesmo de confiar na escola e confiam. Agora, é preciso que a escola se reforme, que passe a ser vista pelo Ministério com outros olhos e que nos deem a devida importância. Como é a exigência da escola pública atualmente? É a exigência adequada? Está nivelado por baixo? Temos exigência a mais? Professor José Antunes, diga de sua justiça. Eu acho que estamos todos aqui no meio de um labirinto. Quem pensa e tem a obrigação de tomar decisões de forma a ter a escola pública como uma das prioridades, não tem essa preocupação. E, portanto, continuamos, no modelo em que, quando foi decretada, e bem, a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, essa decisão obrigaria a que as escolas tivessem um conjunto de ferramentas para responder, porque perante esta decisão há com certeza muitos alunos que não gostam de estudar, que não têm condições para estudar e não querem. E obrigá-los até aos 18 anos a estar na escola é que uma luta tremenda. Porque as pessoas, quando são obrigadas, porque são obrigadas por decreto, até o processo de avaliação tem que ser aqui de alguma forma moderado, porque se me perguntassem a mim, ou se me mandassem fazer um prato qualquer lá em casa, que eu não tenho habilidade, mas para fazer uma coisa que eu não sei fazer, e se me dessem os ingredientes, eu ia fazer mal, não é? E a escola, ao obrigar até aos 18 anos a ter os alunos obrigatoriamente, tinha que ter aqui um conjunto de ferramentas, porque os alunos precisavam de ver aqueles que têm até interesse e vocação para a continuação de estudos, outros que querem por vias profissionais, e aqueles que, mesmo tendo que estar na escola, mas não têm nem uma coisa nem outra, a escola tinha que lhes dar respostas como outro tipo de atividades. Se era uma obrigação, vamos ter de ir de encontro a o que é possível fazer com estes rapazes que não gostam de estudar, não gostam disto, não gostam daquilo, mas têm que estar na escola. Ao não haver esta facilidade ou esta disponibilidade para termos autonomia para desenhar alguns modelos de intervenção, o que acontece é que, por vezes, alguns são a maçã podre que apodrece o cesto. Uma turma que tenha 2 ou 3 alunos que não têm nada, que não querem nada com a escola, estão à espera de fazer 18 anos para saírem, porque a partir desse momento já não precisam de um encarregado de educação para nada, já não precisam de nenhuma autorização especial para entrar ou para sair, e já estão formatados para vir embora. A forma como estão na escola cria problemas à escola, aos professores, e esta falta de soluções cria muitos problemas. E depois também falou-se há pouco aqui dos pais. A ausência dos pais da escola é um erro. E as famílias deveriam também pensar nisto. Uma família que não está preocupada com aquilo que acontece na escola ao seu filho, está também a cometer um erro. Eu, àqueles alunos do primeiro ano, ao fim de uma primeira semana de aulas, faço-lhes uma pergunta. Olha, o teu pai
ou a tua mãe, ou o teu encarregado de educação, perguntou-te o que é que foi o almoço? Perguntou-te o que é que aconteceu na escola? Porque destas pequenas perguntas, que às vezes nem família são necessárias que haja, demonstra o interesse que os pais têm sobre aquilo que eventualmente se passa na escola. E o que é que acontece é que a maior parte não se importa. Como foi dito, descarregam, entre aspas. Nós estamos na escola profissional, também com um perfil muito, muito específico, um aluno já na adolescência. A falta de envolvimento dos pais, de interesse dos pais, de ser parceiros com a escola, para que o futuro e o fruto que nós temos em mãos, que são os filhos dos pais e os alunos da escola, pudessem ser melhor preparados para o futuro que os espera, esta ausência dos pais causa muitos problemas à escola. E depois também problemas de vários níveis. Primeiro, pressente-se que os meninos fazem o que querem, quando há algumas coisas que os pais poderiam e deveriam também ajudar no processo formativo, porque em primeira instância compete aos pais a educação. A escola, não, muito embora passando muitas horas de tempo, os meninos passam muito tempo na escola e, portanto, essa escola também tem este papel de ajudar, mas pode ser só um complemento à família, não pode ser a substituição da família, em alguns casos. E a base da educação tem que vir de casa. Tem que vir de casa, sabes? E porque ao não virem já com a raiz, é uma chatice. Depois vem para problemas sociais, também nós sabemos que hoje cada vez temos famílias mais desestruturadas. E uma família desestruturada não quer nunca mais um problema cuidar do filho, saber se o filho está chateado, toma lá um telemóvel, toma um tablet, toma qualquer coisa e dá-se-lhe mais coisas que eles, em princípio, não precisariam, mas como meio de libertar tempo para os pais para fazerem outras coisas. É preciso alertar para este compromisso dos pais. Os pais têm que despertar para esta necessidade de se envolverem na escola, de questionarem a escola, de virem à escola e saberem e perguntarem como é que vai os filhos, como é que as coisas estão a andar. Quer dizer, pelo número de presenças em que os pais estão na escola, nós avaliamos se as famílias estão ou não motivadas e interessadas por aquilo que se está a fazer na escola. E, infelizmente, os números não são bons. No início, na primeira reunião do ano letivo, ainda há uma participação de 50% a 60% dos pais, mas na terceira ou quarta aquilo começa a cair de uma forma tremenda e é uma pena, porque desta ajuda dos pais no processo de formação dos filhos, os professores precisavam deste conforto. Não precisam de mimo, era estarem ao nosso lado para que, mesmo às vezes, a correção de algum comportamento de um rapaz, se o pai ou a mãe soubesse, e por vezes os diretores de turma têm que fazer essas comunicações, disto ou daquilo outro, mas o impacto não há, porque os pais não acompanham, não querem saber. E é um desespero. Quer dizer, nós como professores, se os pais não querem saber, pois, sozinhos também não podem fazer nada. O que é que nós havemos de fazer? E é um drama, e esta é talvez uma das maiores desmotivações do professor, é aquilo para que nós somos, entre aspas, formados, que é ajudar a formação da próxima geração. Quando eles não querem, eu às vezes digo aos alunos, reparai, se vocês não querem, hoje os vossos pais já não vos obrigam. Eles têm 16, 17, 18 anos e, portanto, é uma idade em que, de alguma forma, já há alguma autonomia. Mas tentar motivá-los para que, estando no ensino obrigatório, se houver alguma motivação, mesmo aquilo que eles não gostam, vai correr melhor, porque há uma predisposição para ouvir, para fazermos, para trabalharmos. Se houver sempre enfadados, amoados, sempre com o barrete na cabeça, é uma pena e é uma situação que nos aflige. Porque, mais que tudo, e aqueles fatores que já se falou aqui, das condições em que se desempenha a função, a progressão na carreira, as limitações, o desrespeito, a maior frase, ou as maiores frases que se viam nas manifestações, dignidade e respeito. E isto aplica-se para tudo. Para o governo, porque os professores gostam daquilo que fazem. E quanto melhor estiverem consigo próprios por este contexto, mais frutos vão dar na sua ação. Se não acontecer assim, é um castigo.
há aulas, às vezes, e eu também já estou quase em final de carreira, e palavra de honra, eu com mais 2 ou 3 turmas como esta, eu vou-me embora mais cedo. Às vezes há uma... nós não entramos na sala de aula e já complexados, já diminuídos, já... É terrível, terrível, terrível. Passo agora a palavra à professora Ângela. Relativamente ao método de avaliação dos professores, esse método tem sido apelidado de injusto e desmotivador, mas no sentido oposto ao dos alunos. Muitas vezes levam o suficiente porque mesmo que mereçam melhor, a escola não pode dar muito bom. É assim que as coisas funcionam? Do lado dos professores, portanto, é o acesso ao quinto e o acesso ao sétimo. Terem noção, o acesso ao quinto obriga a ter aulas assistidas. Então nós temos situações de colegas com 25 anos de carreira, às vezes já, que para conseguirem a avaliação têm que se sujeitar a aulas assistidas. E para o sétimo, as aulas assistidas, por exemplo, já são opcionais. Mas foi como explicou aqui o colega. Não é porque eu consegui entrar nas cotas e ter o muito bom ou o excelente que sou melhor do que os colegas que não conseguiram ter cota. Nós temos situações de colegas já quase em fim de carreira que ainda estão presos no 6º escalão. E não é porque são piores profissionais do que aquele que já está no 8º ou no 9º. Não tem nada a ver. Tem a ver com o facto de naquele ano a cota não ter dado para ele. Porque depois aquilo vai às centésimas quase na nota que nos é atribuída. Depois fala-se muito da pessoa que é avaliada, mas também tem que se ver também um bocadinho do lado do professor que vai avaliar. Porque os professores avaliadores têm essa tarefa e também se criam essa tarefa, eles, para bem dizer, imposta. A avaliação nesses termos acaba depois, eu ouço colegas que dizem, já estão muito desmotivados, estão no 6º já há muito tempo, há lista para entrar, portanto, com as vagas que o Ministério das Finanças vai abrir todos os anos, nunca mais lá chegam. E nós já começamos a ouvir respostas dizendo, afinal já estou aqui no 6º há tanto tempo e é por aí que eu vou ficar, também não faço. É completamente desmotivador, portanto, não é com esses tampões que eles põem que vão motivar as pessoas a trabalhar, porque nós sabemos que depois são X vagas, vai dar, sei lá, 2 excelentes para a escola secundária e 3 ou 4 muito bons para aquele departamento. Mas depois temos 15 professores que estão avaliados nas mesmas condições. E são todos professores que merecem ou muito bom ou excelente. Não, pelo contrário, são avaliados e têm excelente na nota. Bom. E depois vem ele para trás, que como não tem cota, a nota é reduzida Volta para ficar para reduzir as notas. O professor que tenha... Será que eles não, por exemplo... Tem tudo a ver Isto com a não tem nada a ver economia. com o Ministério da Educação, tem a ver com o Ministério das Finanças. Das Finanças. As Finanças é que diz, só podem entrar 1000 professores para o 7º escalão. Porque todos os que estão... Já viu a nossa manifestação que nós fizemos. Portanto, por acaso reparei, esteve à porta da Dom Dinis. Se reparou, na faixa etária do pessoal que está lá, está entre 45 e 60. Conclusão. O grosso, neste momento, dos professores que estão nas carreiras, estão à volta deste idade. Então, tem tudo pessoal que anda ali à volta do 4º para o 7º. Portanto, se nós não tivéssemos travão na carreira, nós iríamos progredir por lá fora e chegávamos todos ao topo. Chegávamos já no final da sim, carreira. mas chegávamos todos. Eu nunca chegarei ao 10º escalão, como muitos colegas, e se tudo correr bem, chegarei ao 7º, 8º. Eu sou uma sortuda, por exemplo, mas eu tenho que trabalhar até aos 67, que eu já fiz a conta. Se eu me reformar com 67, eu estou no topo. É dinheiro, não tem a ver com a qualidade do ensino. Temos empresas públicas, administradores a ganharem fortunas. Pronto, mas isso é só dinheiro. Eles não estão preocupados com a qualidade do trabalho do professor, não estão preocupados com se estão motivados ou não. Não. Tem a ver com dinheiro. Nós temos que arranjar, e foi isso que eles fizeram. Tem gente a trabalhar lá, não pode ser. Porque se nós não o travamos, eles vão devagarinho, vão subir todos. E estamos a subir todos mais ou menos ao mesmo tempo. Permita-me só dizer uma coisa. A nossa avaliação, nós somos avaliados todos os anos. Sim, nós entregamos. Muita gente estamos a falar e podem perceber que só somos avaliados em duas coisas. Somos avaliados todos os anos, temos de entregar um relatório de autoavaliação e sermos avaliados. Para sermos avaliados com muito bom e excelente, temos que ter aulas assistidas.
E todos os anos, de escalão para escalão, subimos de escalão de 4 em 4 anos, com exceção do quinto para o sexto. Temos de ter muito bom ou excelente. E essas aulas assistidas... Tem de ser assistidas por um professor Ou seja, alguém que está lá a fazer a avaliação. externo à escola, vem de outro professor de outra tem de escola. ter uma formação de supervisão pedagógica ou Ou ter desempenhado um cargo como, por exemplo, coordenador do departamento de pensamento, mandato. com um cargo idóneo sobre Ou ter sido coordenação, que é o caso de muitos colegas que são obrigados a avaliar, São, porque ninguém lhes não têm opção, ninguém lhes Exatamente. pergunta, são obrigados a avaliar e vão avaliar e dão a nota que têm a dar e fazem o trabalho 5 estrelas. O professor avaliado pode ter uma nota 10 não, mas pode ter uma nota de excelente de 9, qualquer coisa, e dali pode ser só bom porque não há cotas para ele, simplesmente. Então, ou seja, isso não se justifica então esse modelo de avaliação. Não, se não. vão passar para Voltamos ao lá, É uma mesmo. injustiça. Não é para medir a qualidade do ensino, é sim para tentar arranjar uma forma de travar a progressão. É, Ou seja, não, isso é sem ou dúvida. seja, és muito bom Sem professor, dúvida. Mas ficas aí. Sem dúvida. E depois o pessoal Travão. junta-se nas listas de espera e todos os anos da lista de espera sobe, portanto é-lhes dado, não sei quanto é que eles dão por ano, mas alguns vão subindo, mas ao fim de muito tempo. E é tempo de serviço que eles acabam por perder. Porquê? Porque, imagina, portanto, do 6º para o 7º eu não consigo subir, eu estou parada no 6º. Estou 4 anos, estou 5, estou 6, estou 7, estou 8. Para eu conseguir. Lá no oitavo ano do 6º escalão, lá consegui a vaga para ir para o 7º. Eu vou para o 7º, mas eu já vou 4 anos atrasada na carreira em relação aos outros. Ou seja, continuam a ser avaliados na mesma Exatamente, por lá fora. E se no meio disso tem um ano que a avaliação não é boa, vai toda a vida. Não vai, vai toda a porque- vida, mas continua parado. Mas ficamos lá quietinhos. Então isto é tipo o comboio dos refugiados, não há espaço para toda a gente, ficas aí para Exatamente, é isso. Isto Olha, É, imagem, isso é um bocado violenta, mas é por aí. Mas é mais ou menos Vocês isso. neste momento são quase os refugiados, não é? Avançando, um país que não aposta verdadeiramente na educação não tem futuro, professora Severino. Não, porque a educação é a base das outras profissões todas, não é? Se nós precisamos de economistas, de cientistas, de médicos, de enfermeiros, ora, a base da sua formação vem de onde? Vem das escolas, não é? Nós só podemos formar gerações realmente empenhadas, gerações com massa crítica, ser interventivos na sociedade, de facto com uma escola de qualidade. Se nós não temos uma escola de qualidade, nós não vamos formar gerações de qualidade. Então vamos ficando sempre para trás, como país, não é? Por isso é que nós vemos muitos países, não é, que têm outras condições que o nosso. De facto, há uma aposta séria na educação e de lá saem depois os melhores profissionais, não é? Os melhores cientistas, os melhores economistas, os melhores físicos, os melhores informáticos e claro que os países com esses melhores cada vez crescem mais. Se nós não tivermos a qualidade desses profissionais, nunca mais nos conseguimos, de facto, impor como país da Europa, não é? E isso só se consegue com a aposta na escola. É como uma casa tem de vir com os pilares, não é? As escolas são os pilares de uma sociedade, são os pilares de uma geração. Nós se continuar, ou se passarmos a ter uma escola sem qualidade dos professores, como é que os nossos alunos vão ser uma massa crítica da sociedade? Como é que os nossos alunos vão ser interventivos na sociedade? Como é que os nossos alunos podem tomar opções conscientes com o ambiente, com a parte digital, com a segurança, se a escola não passa se a escola não tem de facto essa qualidade dentro de portas? Por isso, de facto, a aposta tem de ser sempre na escola. E nós e todos, não é preciso nenhum estudo académico, está à mostra de todo, que os países de maior sucesso são países que apostam na escola. Professor José Antunes, os portugueses têm consciência que hoje um professor está sujeito a ameaças e até agressões dos alunos, inclusive já falámos disso aqui hoje, e encarregados de educação, sem que nada seja feito pela defesa da sua integridade e dignidade. É verdade, os professores estão um pouquinho entregues a si próprios na sala de aula e têm que levar as amarguras, os insultos, as ameaças para casa.
E aquilo que deveria ser um tempo de realização profissional é quase momentos de recolhas de situações desagradáveis que depois naturalmente que têm repercussões para a família, para a vida pessoal. Há vários casos na nossa escola. Depois os professores quase que... Aquele professor que é um bocadinho mais exigente, por exemplo, rasgarem pneus no carro que está estacionado no parque, ou fazerem ameaças, mas ameaças mesmo físicas e verbais. Tenho colegas que até chegaram a participar à PSP suspeitas e ameaças para que pudessem, pelo menos aparentemente, andar mais descansados. Quer dizer, esta questão da formação dos jovens, a questão da família, a questão da relação da escola com a família. Antes havia 3 vetores, quando nós éramos crianças. Era Deus, a Igreja, Deus, a família e a pátria. Eram 3 pilares. As coisas têm-se desmoronado. Quase todas. Está tudo desmoronado. A Igreja, a família, o Estado. Está tudo em cacos. Dá a ideia que os nossos governantes andam a gerir o dia-a-dia. Em vez de fazerem projetos e intervenções a preparar o futuro daqui por 20 ou 30 anos, toda a gente se governa o dia-a-dia. E governando-se dando maus exemplos. De corrupção, de desvios. E estes maus exemplos que a governação dá, depois espalham-se. E também na escola, depois também, olha, se isto é um fartar vilanagem, se é toca a empurrar de qualquer maneira, e então não há autoridade. Pronto. Quando nós éramos estudantes de escola primária, o professor era uma autoridade, nós venerávamos. Uma das perguntas que eu faço aos meus alunos, também quase logo no início, qual era o nome do teu professor da escola primária ou do primeiro ciclo? A gente sabia. E alguns não sabem. Percebem? Não sabem. Ainda hoje, olha, qual é o nome do teu professor de matemática? Não sei. Como é que é possível tu não saberes o nome do teu amigo? O professor é um amigo. E eu jogo ali um bocadinho com quando eles. encarado dessa forma, é que deveria ser assim. Não é? Mas eu tento provocar neles estes conflitos ou estas situações. Já sei que a partir de agora nunca mais vais esquecer o meu nome. Não é? Porque este envolvimento, este ambiente, também, naturalmente que nós, enquanto professores, também temos esta obrigação quase de o promover, para que aqueles que estão mais esquinados, aqueles que vêm, e a escola agrícola sofre muito por isso, porque nós já falámos antes de começar o programa, os alunos que, entre aspas, não são aceitos em qualquer escola, para a escola agrícola levam um relatório de psicólogo, não sei quantos, e a escola agrícola é lugar garantido. E temos muitos alunos com necessidades educativas especiais. E depois até há uma coisa aqui que eu não queria dizer, mas os pais às vezes, alguns dão a ideia que até querem que o filho tenha esse rótulo, para de alguma forma haver algum facilitismo no processo de avaliação. Quando confrontado com situações dessas, eu para mim neste menino não vejo que ele tenha, pelo relatório, por aquilo que se lê, eu não sou diretor de turma, mas partilhamos no início do ano aquilo que é o histórico de cada aluno, em termos familiares, em termos de progressão no ensino, situações identificadas que merecem a pena ser registadas e sinalizadas, mas há outros, eu não vejo, mas o relatório diz que é. E pronto, a malta lá tem que andar ali a ajustar-se. Mais uma vez, os relatórios é que colam, as burocracias. Isto também falou aqui a colega do ensino profissional. A matriz das competências. Isto agora com o perfil das competências à saída da escolaridade obrigatória, isto é um cenário que é fantasmagórico. Nós, para cada coisa, temos que pôr ali cruzes de... meu Deus... É um trabalho que nós quase temos que andar do fim para o princípio e do princípio para o fim. Sim. É uma desgraça. Mas, portanto, eu acho que o que era importante era a sociedade perceber que é obrigatório as famílias, o pai, a mãe, ou o encarregado de educação, quem seja que de alguma forma partilha a tutela do jovem, ou da criança, ou do que seja, serem parceiros da escola, envolverem-se na escola. Porque desta parceria só pode haver sucesso.
Só pode haver sucesso. Se as famílias não quiserem, nós naturalmente que, eu costumo dizer às vezes quando me pico com algum aluno, olha, pagam-me para eu te provocar no bom sentido. Era mais cómodo não ligar nenhum, não queres, põe de lado, deixa estar. Mas nós somos, de alguma forma, na profissão, temos um compromisso para os puxar a todos, até que eles desistam e que a malta não consiga. Vezes mais é verdade. do que propriamente os alunos. Se a professora não me chateia, desculpa lá, eu não era professor se não fosse para te chatear. Eu tenho que te provocar, percebes? No bom sentido, e conseguimos, algumas vezes, ter sucesso e recuperá-los. É verdade que isto, nós não somos todos iguais, mas há colegas que, de tão saturados, quase que desistem. E ver esta situação de professores deprimidos, professores de burnout, de professores não sei o quê, tudo por situações que a própria escola lhes provoca. Quando deveria ser o jardim onde a malta se sentia bem, não, é um espaço quase de pressão e fonte de problemas pessoais. Depois também as pessoas têm família, como é que depois em casa sabemos também cumprir um papel bom enquanto pais ou enquanto mães, quando já vamos virados todos do avesso. É um problema. E o Estado e o Governo, eu acho que esta luta vai dar frutos. Não é só por birra, não. Calcaram-nos de tal maneira não tem retorno. E o Sr. Ministro da Educação sabe disso. Ele é escoteiro, o Dr. João Costa, eu também sou escoteiro e conheci-o como chefe regional do escoteiro de Setúbal. É um homem que, de certeza, que sabe disto. A cartilha que às vezes lhes impõe, e já falámos aqui do garrote das finanças, é que não pode ser. Como foi dito já aqui, um Estado que não se preocupa com a educação. Um Estado que não valoriza o professor. Um Estado que não motiva a família a ser parceira da escola, está condenado. E a geração dos nossos netos, como é que vai ser? Às vezes há assim uma preocupação, mas cá está. Temos gente que só governa para o dia-a-dia. Quem ver atrás que fecha a porta. Mas há de ser momentos em que isto vai bater no fundo e já não tem retorno. E é uma pena, porque tudo isto se sabe. A Fundação Manuel Leão, deixa-me só ver que eu por acaso tomei aqui nota. Manuel Leão, o professor Joaquim Azevedo, fizeram um trabalho em 2016, auscultaram quase 3.000 professores e produziram um relatório sobre aquilo que mais afetava, que mais preocupava os professores. E essas instituições que têm credibilidade e que fazem estudos, o que é depois é feito a seguir com esses resultados? Se não interessa, esquece, põe de lado. E temos que olhar para a escola e para a educação numa visão de futuro, para 20 anos, para 30 anos. Porque quando não houver professores, o que é que vai ser isto? Como é que vai ser? Tem que ficar o problema resolvido desde já, não é? E realmente vê-se muita união com os professores, isso também é bom. Sim, desta vez ninguém nos verga. E não é por lutas sindicalistas, não. Dói demais e tão fundo que, mesmo para aqueles que estão anestesiados, já acabou a anestesia. É verdade. E, portanto, isto ou vai ou racha. É pena termos de dizer isto, mas não tenhamos ilusões. E depois, temos um ano aí com avaliações e com não sei o quê. Naturalmente que as famílias e os estudantes vão sofrer um bocadinho, porque perante tantas evidências não há como não sofrer um bocadinho, mas o Governo tem esta responsabilidade. E é fácil. Porque, como se disse, as finanças, eles têm, até se diz às vezes, o dinheiro está feito. E se combatessem um bocadinho a corrupção e vê-se esses desvarios que às vezes acontecem, as coisas começavam a se amenizar. E ele feito está, tem que ser mais bem dividido. Basta querer. E, portanto, a educação está num ponto de não retorno. E o movimento que todos fomos capazes de dar as mãos e de fazer ver ao Governo que não estamos por lutas sindicais, nem por cores disto, nem por cores daquilo, mas pela dignificação da carreira, pelo respeito, desta vez vai, e estamos conscientes de que as coisas vão mudar para melhor da educação e do Estado
e do governo e do país e de nós também, e dos rapazes e das famílias, como é lógico. Tem que ser. Um dos pontos muito negativos de toda esta crise prende-se com os constrangimentos que os pais encarregados de educação têm. No entanto, pelo que constatei, a esmagadora maioria compreende a luta que têm e estão cientes de que têm também que fazer o esforço. Inclusive vocês também são pais, certo? Uhum. Pode ser mesmo para si. Eu também sou pai e andamos sempre com o coração nas mãos para quando o meu filho estuda no primeiro ano daqui da Escola Série de Santirso, e ainda hoje o grupo de pais, que temos um grupo no WhatsApp, andamos sempre com o coração nas mãos para ver se a professora vai fazer greve ou não vai fazer greve, porque se ela não for fazer greve, nós temos de ir buscar os nossos filhos para levá-los para casa. Nós utilizamos muito a escola para deixar lá os filhos e não nos preocupamos porque, como disse o Antunes, nós confiamos na escola, nós confiamos nos professores e os nossos filhos estão bem lá. O problema é quando a escola fecha e nós temos que trazer os nossos filhos e não temos para onde os levar. Ou levamos para o nosso trabalho ou temos alguém que fique com eles em casa. Esta luta é uma luta que as greves prejudicam sempre alguém. As greves dos professores com certeza que vão prejudicar alunos, pais, as escolas vão prejudicar muito, mas as lutas são mesmo assim. E aquilo que eu costumo dizer, nós lutarmos, podemos não ganhar, mas se não lutarmos, não ganhamos de certeza. E também, lá está, também dão um exemplo aos alunos. Claro, não é? Que se deve lutar por aquilo que se acredita. Cidadania que nós tentamos, e eu com os meus alunos tentamos dizer o que é que estamos a lutar. O fazer greve não pode ser uma forma de contentamento para os alunos não ter aulas, mas explicar em termos de cidadania para os alunos que nós temos que lutar pelos nossos direitos e eles têm de lutar pelos direitos deles ao longo da vida toda. No próximo sábado vamos ter então uma manifestação. Qual é o objetivo desta manifestação? Seguramente é o mesmo que têm feito até agora. Queres explicar um bocadinho se vai ser uma greve como as que já temos tido? Uma manifestação? No sábado não é greve, é uma manifestação. Sim, manifestação. Qual é o grande objetivo? Eu olho para as manifestações de uma forma de me motivar. Porque eu nunca vi, e já sou professor há muitos anos, lembro-me, eu estive na manifestação de 2008 na célebre manifestação dos 120 mil da Maria Lourdes Rodrigues, e eu nunca vi os professores tão motivados e tão unidos numa luta tão clara e objetiva como aquela que estamos a ter agora. Estou mesmo confiante que isto vai ter que ir a um bom porto. Vamos ver se conseguimos. Mas têm tido avanços nas negociações? Não, neste momento não há nada. A única coisa que há uma luz ao fundo do túnel tem a ver com o Ministro que diz que o Ministério das Finanças está a fazer um estudo para ver quanto é que custa devolvermos parte ou o tempo de serviço, que os tais 6 anos, 6 meses e 23 dias. O Primeiro-Ministro veio falar em 1,3 mil milhões, mas para toda a função pública. Não se referiu propriamente aos professores. Os estudos que estão nos sindicatos nem de perto são esses números. 300 milhões. Serão à volta de 300 milhões. Vamos ver. Eu também estou confiante que alguma coisa vai mudar. Sim. E algum tempo desse tempo congelado nos vai ser devolvido, ou pelo menos bastante dilatado. Exatamente, no tempo. porque nós não queremos aquilo tudo de uma vez, não é preciso isso. O tempo que nos devolveram, os 2 anos e qualquer também coisa, foi dividido em tempo. E a nós também é a mesma coisa. Se nos quiser, porque o tempo é nosso, não nos foi oferecido. Sim, e nós trabalhamos para esse tempo é nosso. Se nos quiserem dar para a reforma, se nos quiserem dar ao fim de 10 anos ou ao fim de 5 anos, tudo é parte das negociações. Agora, aquilo é nosso. E é difícil a gente deitar fora aquilo que é nosso e não estar a lutar por aquilo que é nosso. É muito mau. E por isso é que nós estamos muito unidos.
Penso que o acesso às vagas do 5º e do 7º também, pelo menos tender como ao processo dos Açores, que é haver 100% de vagas. Que é preciso falar outra coisa, a desonestidade, entre aspas, e a desigualdade que existe com os professores do continente, com os professores da Madeira e dos Açores. Que é tudo Portugal. É tudo Portugal. Nos Açores e na Madeira, as vagas também existem cotas, mas vamos dar a volta a isto. O número de vagas é igual ao número da necessidade dos professores. Se são 100 professores que precisam de passar para o 5º escalão, eles abrem 100 vagas. Não é? É o lógico. É o lógico. No caso do tempo de serviço, já foi recuperado. todo. Já foi recuperado. Já, os governos já deram o tempo de serviço aos professores da Madeira e dos Açores. Um professor que venha da Madeira e dos Açores para o continente já tem o tempo todo. Então, neste momento, compensa mais vocês irem viver para as ilhas do que viverem no continente. Então, daqui a bocado vamos ter os professores todos a viver nas ilhas e aqui no continente não temos escola. É uma injustiça, não uma injustiça deles, que eles é que estão bem. E eles é que receberam aquilo a que têm direito, nós é que não. E eles estão bem, a injustiça está deste lado. Sim. Para finalizarmos, até porque a nossa conversa já vai longa, claro que é um assunto que dá aqui muito que falar, mas agora falando também na vertente aqui da professora Severina, que tal como referi é diretora de um agrupamento, que também é professora, mas basicamente faz as funções também de diretora. Vamos ter seguramente mais greves. Como é que se gera uma escola com esta crise sem precedentes? É assim, por acaso no agrupamento a que eu dirijo, as greves não têm sido muito acentuadas. Aliás, hoje o número de pessoas em greve foi mínimo, foram 2 ou 3 pessoas que fizeram greve. Estarão mais agora empenhados nas manifestações do que propriamente nas greves, atendendo também a que os alunos não sejam os prejudicados, não é, nesta luta dos professores. Eu penso que têm a consciência disso, que é necessário as aprendizagens serem efetuadas. Os alunos já vinham com 2 anos de pandemia, não poderiam mais um ano vermos aqui comprometido as suas aprendizagens. E os professores, eu penso que não é só do meu agrupamento, é de uma forma em geral, têm esta consciência, não é? E as greves, penso que não é o caminho, pelo menos no meu agrupamento, que vai continuar a seguir, não serão as greves, serão mais outras formas de luta, nomeadamente nas manifestações. Com os serviços mínimos também se torna difícil a questão das greves. Claro que os professores podem na mesma fazer greve e os alunos ter só 3 horas de aulas por dia, quando tinham 5, 6 ou 7 aulas, mas não é isso que se está a verificar. No entanto, estas situações de greve é sempre mais difícil de gerir, porque torna uma escola mais inconstante, não é? Mas vai-se gerindo da melhor maneira possível e acredito sempre na responsabilidade que os professores têm no seu papel e que têm desempenhado muito bem. Mais uma vez, agradeço a todos a presença. Acho que é importante também para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho melhor, quem por vezes até não esteja muito informado sobre o que é que vocês realmente lutam, e é sempre importante ter esta perspectiva da parte do professor, que ali o professor José Antunes também explica muito bem, e se calhar até às vezes o pior cenário que vivem. Por isso, desejo que tenham sucesso nesta luta e que a educação realmente melhore no país. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite.